Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana, nesse processo todo de reconstrução aí do Estado e tal, né? E, enfim, as coisas estão começando a se colocar nos seus devidos lugares. Esperamos que, o mais rapidamente possível, voltemos à chamada normalidade. Bom, vamos ao nosso espaço inicial de conversando sobre contabilidade. Professor Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo uma vez mais. Isso aí, estamos aí à disposição. Como é que a sede de vocês lá no centro da cidade teve problemas, né? Ela, na entrada, assim, no primeiro piso, sim, mas aonde o escritório está localizado, efetivamente, não tivemos problema. Mas a rua ali ficou alagada, vocês Sim, não podiam nem só de barco. Só de barco, só de barco. Eu saí de barco, por isso que eu falo, né? Saí de barco, aquele padre que eu saí de barco. Né? Certo. E aqui, aliás, eu passei de barco, sabe aonde? Na frente do Beira-Rio, tio. Eu nunca imaginei que ele estava passando de barco acenando para o Beira-Rio. Tá vendo só? Professor, aqui, ó, parabéns aí, o seu espaço sempre ganha aí muita divulgação e, sobretudo, muito prestígio, né? E o pessoal manda correspondência, inclusive tem aqui uma de São Luís, no Maranhão. Olha só, hein? Isso tudo é internet, né? Porque nós temos aí, nós temos os recortes também, cada um que comparece aqui também acaba potencializando isto. E lá o Luiz Augusto Magalhães, de São Luís, no Maranhão, professor Salésio, diz ele, sou estudante de Ciências Contábeis do 4º semestre e estou com dificuldades de entender a estrutura do balanço patrimonial. O senhor poderia gravar um vídeo explicando esse tema? Muito obrigado. Aliás, tu tens dado muitas aulas aqui, na verdade, né? E isso aí, pode ver que o Luiz Augusto aqui é estudante também, então ele tem se beneficiado disso. Dá uma outra aula para ele aí. Esse é o nosso objetivo, tá? Por que isso? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, né? Eu sempre toco no Conselho Federal, tá? Não é por implicância, não. É que o Conselho Federal ele tem obrigações, né? E as obrigações é divulgar à sociedade a importância da contabilidade. E tem que ser cobrados por isso. E tem que ser cobrado por isso, e ele edita também normas de contabilidade. Mas o Luiz Augusto ele tem razão. Tá? Ele tem razão no momento em que ele diz que ele tem dificuldade de entender a estrutura do balanço patrimonial. Por que isso? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, ele começou a editar ele substituiu as normas brasileiras de contabilidade pelas normas internacionais de relatórios contábeis, tá? As IFRS. Olha, então no momento em que ele começou a adotar no Brasil essas normas, e essas normas são muito confusas, são normas em que é aplicado em outros países, e nem sempre em outros países, né, as normas patrimoniais de lá se aplicam para cá. Nós aqui temos um princípio que é o princípio da legalidade. Aqui nós só podemos fazer aquilo que a lei estabelece. E aquilo que a lei não estabelece, tá? Mas que é de interesse do profissional, este sim, o Conselho Federal de Contabilidade tem que editar essas normas para orientar o profissional. Só porque o que fez o Conselho Federal de Contabilidade? As normas brasileiras, ele simplesmente revogou todas. Aqueles estudos técnicos que os professores de contabilidade discutiam nos congressos e aprovavam as normas nos congressos, né? Tudo isso o Conselho Federal simplesmente diz, não vale mais nada. Nós agora vamos copiar, não é editar, vamos copiar as normas editadas pelo IFRS e aplicar no Brasil. Então, essas normas são muito difíceis e não são verdadeiras, elas não vão ao encontro da teoria e a prática, tá? Diz uma coisa, mas na aplicação é totalmente diferente, tá bem? É isso, mas então, para que tu entendas que isso é importante, vamos voltar às normas brasileiras de contabilidade. Esquece as normas internacionais do IFRS, porque elas não são aplicáveis, na maioria delas, aqui no Brasil, tá? Mas que o Conselho Federal, por ter vínculo, não sei com quem lá, com as multinacionais, e querem, né, manipular informações, então aí eles acabam adotando aquelas normas e com isso dificulta todos os estudantes, dificulta até mesmo o profissional, porque o profissional no fim, o professor, no fim tem até dificuldade em explicar, né? A não ser nós que somos da velha guarda e que nós pegamos as normas brasileiras de contabilidade e aplicamos aos alunos, eles acabam entendendo, tá bom? Mas vamos agora à sua pergunta, que é o que interessa, tá bem?
Para que tu entendas, tá? Tu entendas, o balanço patrimonial, tá? Tu sabes que todo ato de gestão, tu transforma isso numa informação e essa informação vai para dois demonstrativos. É o demonstrativo patrimonial ou financeiro e o demonstrativo econômico, tá? Então, a tua pergunta é que tu tem dificuldade em o balanço patrimonial, tá bom? Então, um balanço patrimonial, segundo as normas brasileiras de contabilidade, é constituído, né, por bens, o patrimônio, ele é constituído por bens, direitos e obrigações, ok? Os bens e direitos formam o ativo e as obrigações formam o passivo, ok? Então, quando é que tu sabe que tu estás diante de um bem ou de um direito? A pergunta é muito simples. Aquilo que eu tenho, posso transformar em dinheiro? Aquilo que eu tenho, tá, alguém tem interesse em adquirir? Entende? Então a pergunta é isso. Então, eu tenho um relógio. A pergunta, esse relógio eu posso vender? Se tu disser sim, então isso faz parte dos teus bens e direitos, é um ativo. Se tu disser não, eu não posso vender, ninguém quer, então já não é mais ativo. Então, ativo é formado por bens e direitos, e para que este bem e para esse direito compor teu ativo, ele tem que ser objeto de geração de fluxo de caixa. Ou seja, posso vender. Okay? E depois nós temos o outro lado das obrigações. Obrigações é quando eu tenho que devolver alguma coisa, ou seja, adquirir alguma coisa e por aquilo que eu adquiri eu tenho que devolver. Então, as obrigações. Então, o balanço patrimonial é formado por esses dois grandes grupos, bens e direitos, que compõem os ativos, e as obrigações que compõem o passivo. Okay? Muito bem. Os bens e direitos, tá? Tu divide ele em dois grupos, circulante e não circulante. Circulante significa os bens e direitos, né, que vão ser realizados ou consumidos até o exercício seguinte. Ok? Ou seja, como o exercício é formado por 12 meses, então, até os 12 meses. Então, tudo que eu tenho para receber num prazo de até 12 meses, circulante. Tudo aquilo que eu vou consumir num prazo de até 12 meses, circulante. Tudo aquilo que eu vou consumir ou realizar num prazo superior ao exercício, aí é não circulante. Por que isso? Porque a informação, ela tem por objetivo informar terceiros e o próprio profissional ao fazer uma análise financeira. Então, a própria lei estabelece essa estrutura, tá bem? Então, veja. Então, lá no circulante, que é todos os ativos que vão ser realizados ou consumidos até o exercício seguinte, tu divide eles em três grandes grupos, três grupos compõem o circulante, que são as disponibilidades, direitos realizáveis e despesa de exercício seguinte. Porque tu, como contador, né, ao fazer uma análise financeira, tu tem que saber o quanto é que tu tens de ativos que estão à tua disposição. Ou seja, é tudo aquilo que se transforma em dinheiro sem precisar da vontade de terceiros. Tu mesmo é que faz essa transformação. São as aplicações financeiras, aquelas que não têm prazo de realização, ok? São aquelas que estão disponíveis, tá? São os bancos que tu tens lá e o próprio caixa. Então, tudo aquilo que tu transforma em dinheiro sem precisar de um terceiro é uma disponibilidade. Depois tu tens um outro grupo que se chama direitos realizáveis. Esses direitos realizáveis são aqueles bens que vão se realizar em até o exercício seguinte ou que vão ser consumidos até o exercício seguinte, ok? E depois tu tens os ativos que serão transformados em despesas, ou seja, tudo aquilo que tu tens, mas que tu não vai vender, tu não vai transformar em dinheiro, mas vai transformar em despesa, então tu tem que classificar como despesa do exercício seguinte. Entendeu? Veja só, eu compro um estoque de material de expediente. Aí eu pergunto, esse material de expediente eu vou vender? Não, eu vou consumir no meu processo lá do meu negócio. Então, eu vou consumir, então eu vou transformar em despesa. Então, tu paga um seguro antecipado, ok? É um ativo. Por quê? Porque se tu cancelares o teu seguro, eles vão te devolver o dinheiro. Mas qual é o objetivo do seguro?
é para garantir a segurança dos teus bens, mas aquilo que tu pagou vai se transformar em despesa. Então, eu preciso saber disso, porque no momento que eu estou fazendo uma análise de capital de giro, isso eu não posso considerar, tá bem? E depois nós temos o não circulante. O não circulante são direitos realizáveis após o exercício seguinte. Depois nós temos investimento, imobilizado e intangíveis. Direitos realizáveis do exercício, após o exercício seguinte é tudo que eu vou receber após o exercício seguinte, eu vou consumir, né? Essas despesas do exercício seguinte, que no caso, depois do exercício seguinte. Então, realizável a longo prazo são todos aqueles bens que eu vou realizar após o exercício seguinte. Depois eu tenho investimentos. Investimentos são as aplicações financeiras que tu não quer te desfazer, né? São as ações que não quer te desfazer. É todo bem especulativo. Eu não uso e não quero me desfazer. É um investimento, ok? Investimento é aplicações especulativas, tá bom? Imobilizado são tudo aquilo que eu não quero me desfazer, mas está em uso, está aplicado na atividade do negócio, ok? Comprei uma máquina, ok. Para que eu quero essa máquina? Para produzir. Então, eu não quero vender, eu quero fazer com que aquela máquina me gere alguma renda através da produção. Mas a vida útil dela é quanto? É superior a 12 meses. Se a vida útil dessa máquina fosse inferior a 12 meses, não estaria no imobilizado, estaria lá em despesa do exercício seguinte, porque vai se transformar numa despesa, né, no exercício seguinte. Então, tudo que tem mais de 12 meses é não circulante. Depois nós temos, então, a investimento, é aplicação especulativa. Imobilizado são aplicações, né, para gerar os negócios, são as aplicações que eu estou usando. E depois o intangível é o mesmo processo, só porque no imobilizado é que é corpóreos e no intangível é não corpóreos. Tá bem? Entendido? Então é isso, a coisa é simples. O ativo tem que ser aplicado de acordo com a finalidade de cada de cada bem. Ou seja, se eu aplico no circulante ou se eu aplico no não circulante. E se eu aplico no circulante é disponibilidade, direitos realizáveis, despesa o seguinte. No não circulante, também direitos realizáveis, imobilizado, investimento, imobilizado e intangível. Ok? Depois nós temos no passivo, que é uma coisa mais simples, que eu também... São obrigações que vão vencer até o exercício seguinte, circulante. Obrigações que vão vencer depois do exercício seguinte, é exigível a longo prazo. E patrimônio líquido são as obrigações que a pessoa jurídica tem com seus donos, com seus sócios, em que ele vai pagar, ele vai devolver ao seu sócio de acordo com o resultado do seu negócio. Então, a coisa é muito simples. É como eu digo, ela é simples se tu aplicares as normas brasileiras de contabilidade. Se tu aplicares as normas internacionais de relatórios financeiros, é muito complexa porque elas não explicam com essa facilidade que a norma brasileira explicaria. E tudo isso, como eu digo, normas brasileiras é discutido e aprovado por professores brasileiros, ok? E não com aquelas estruturas todas internacionais, que o objetivo é especular para ter vantagens em detrimento de quem gera emprego e renda. Terminou a aula. Por essa pergunta, sim. Professor, um grande abraço, obrigado. Realmente muito esclarecedora a sua colocação. Né? Parabéns ao pessoal aí que escreve para o Salésio, sobretudo quem é acadêmico dessa área, porque realmente tem essa explicação aí toda e de graça, né, professor? Um abraço, até a próxima. Até a próxima e continue caminhando as perguntas que, na medida do possível, responderemos. Olá, ao longo da história, os homens vêm buscando harmonia com a natureza e com a sua própria identidade. Nessa luta, a fé tem exercido importante papel no sentido de explicar sua origem, razão de ser e o seu destino final. Ligado ao pensamento de Aristóteles, Tomás de Aquino, no século XIII, descartou a existência de conflito entre a fé e a razão. Afirmou assim, pelo racional, a existência de Deus, pois a partir dos efeitos a causa é afirmada, dizia ele. Deus é a causa de tudo, diz Aquino, mas não age diretamente nos fatos. Portanto, neste momento trágico em que vivemos, lembremos-nos disso. Além do nosso livre-arbítrio, dado por ele, inclusive para negá-lo, estamos dia após dia expulsando Deus de todos os lugares.
Esse distanciamento entre a criatura e o Criador teria de sofrer consequências. É lógico, a fé, afinal de contas, também é razão. Tem causa e tem consequências, segundo esse reconhecido filósofo. Boa semana. Bom, nesse espaço do programa, estou recebendo aqui o Edemir Simonetti, que é um empresário da área de gastronomia em Porto Alegre. O Edemir, que é uma figura aí já contemplada com várias premiações e tal, é um camarada conhecido no meio, não só aqui no Rio Grande do Sul, como fora do Brasil, inclusive. Edemir, obrigado pela tua presença aqui. É sempre bom conversar contigo, mas claro que num momento de tristeza, porque afinal as tuas operações de gastronomia, de certa maneira, estão localizadas justo na região geográfica que foi atingida pela hecatombe da inundação. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Fico muito feliz em poder falar sobre os nossos negócios que estão saindo da água devagarinho. Estão emergindo, né? Na verdade é que tem o 360, que é lá no gasômetro, né? Esse é literalmente sempre dentro da água. Esse estava sempre dentro da água, ele estava só esperando subir, né? Tem o chalé da Praça 15, famoso chalé da Praça 15, né? Tem o Guapo, que é aqui no Praia de Belas, ao lado do Praia de Belas. Isso. Ali. E tem outras operações, né? Tem o da Lucas também, né? O Noi Gastronomia, que no Hotel Transamérica lá. Qual foi aquele que está te dando maior trabalho, que de repente acusou maior prejuízo? Todos eles foram porque, digamos assim, todos eles invadiam água a 60, 70 centímetros, né? Então, e todos os negócios projetados até então têm um subsolo, onde tem equipamento, câmeras, estoques. Bens de maior valor, né? Também, né? Estão no subsolo, não sei porquê, né? Acho que agora vão mudar de atitude, né? Mas o que, assim, destruiu 100% foi o Bistrô do Margues, né? Ali no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ali entrou 1,80 m de água, né? Eu trabalhei muitos anos na Rádio Guaíba e no Correio do Povo, e ali eu sei que foi quase 1 metro também, né, de altura. Sim. E a Record saiu dali, enfim. E aquela realmente é a zona mais nevrálgica da questão, e sobretudo é a mais central de Porto Alegre, né? Da capital, que fica na Praça da Alfândega ali e tal. E realmente o Margues fica ali, e ali é um lugar mais baixo e tal. Que coisa impressionante, né? Mas vocês já fizeram, certamente tu tens vários amigos teus, empresários como tu, que atuam nessa área de gastronomia, vocês já fizeram uma avaliação do total das perdas, no teu caso? No meu caso, pelas 5 lojas que foram atingidas, a perda é quase 2 milhões. Uhum. Então, estamos... Graças a Deus, conseguindo abrir, exceto uma, né? É que o nosso segmento, né, ele tem equipamentos, é muito caro. São móveis, cozinhas, são equipamentos, tem forno de 60 mil. Então, são equipamentos muito caros, né? Então, somando meia dúzia de loja, foi um prejuízo muito grande. Simonetti, na verdade é o seguinte, nós estamos numa situação em que, veja bem, não só o governo federal, mas os governos estaduais, menos o municipal, eu tenho visto as manifestações. Entrevistei outro dia o prefeito Melo num outro canal aí, e na verdade a prefeitura tem muito pouca coisa a fazer assim do ponto de vista financeiro, né? Mas no fundo a questão toda é a seguinte: quando tu tens uma atividade, uma unidade residencial ou comercial, tu pagas IPTU, tu pagas o fato de estares localizado ali. A questão do setor público é justamente fazer com que aquele local seja preservado de coisas como esta, inundação. Existem, inclusive, seguradoras que se dedicam especialmente a este segmento, incêndio e inundação. Bom, e nesse caso, aí que está o problema central, o fulcro da discórdia, que é a questão de quem é a responsabilidade. Claro, a natureza, as questões climáticas é uma coisa. A outra coisa é a estrutura pública que é necessária, que é fundamental e que é financiada, inclusive, pelo IPTU que tu pagas. Quer dizer, nesse ponto de vista, a responsabilidade é do setor público. Sim, é que, inclusive, tipo assim, o 360 lá teve um prejuízo grande em equipamento, motores, deck, reabriu. Mas lá tu já está sabendo que está dentro da água, né? Então é uma coisa meio de risco do empreendedor. Risco calculado. Mas do muro para cá, falhou, né? Do muro para cá, falhou, né? Então a gente vai ter que
E aí não é a natureza, né? Não aí é a natureza, homem. é a falha das estruturas municipal, estadual, enfim, né? Então é um erro do governo municipal, estadual, enfim. Municipal, Então, esse questionamento a gente está fazendo com o seguro também, porque choveu, mas não foi da chuva aqui, né? Foi da vazamento de água, teve uma certa vazamento, né? Foi então, da infraestrutura que deveria conter essas coisas. Quer dizer, a infraestrutura, no caso que nós estamos falando que previne inundações, ela prevê dragagem do rio, que não foi feita há 10 anos, enfim, essa coisa toda. Prevê não só, mas na área urbana prevê obras, né, de bueiros, essas coisas de contenções e tal, que não foram feitas. Sim. Inclusive, há um projeto que foi engavetado lá no governo Dilma e que resolveria esse problema. E esse projeto também foi engavetado. E aí? E tu vê o centro histórico, né, e o 4º distrito, que o centro histórico estava num processo até 2014, ele teve uma organização para a Copa do Mundo, ele despencou e agora tinha o quadrilátero central, está num processo de recuperação. Aí vem uma tragédia dessa. O 4º distrito é 70 anos, né, que ele está degradado, né? Ele despencou. E os últimos 3, 4 anos num processo de volta da economia no centro histórico e no 4º distrito. Então, esta tragédia, ela vai retardar, talvez perdemos 20 anos da economia. Né? Bom, outra coisa é a seguinte, gostaria de que tu dê a tua opinião, porque tu tem um camarada experiente aqui na cidade, com esses empreendimentos todos, né? Vários empreendimentos de renome e consagrados também. A partir de agora, eu vejo assim, que nós sabemos que há, de parte da prefeitura, já há muito tempo, um projeto de revitalização do centro da cidade e também do 4º distrito. Ora, esses efeitos da enchente acabaram trazendo problemas muito sérios e revelando insuficiências de infraestrutura nessas regiões. E a pergunta é a seguinte: isto vai determinar uma certa fuga de investimentos do local e desincentivo para novos investimentos? Eu vejo que o governo ele tem que tratar disso agora com muita urgência, muita urgência, tanto o governo municipal e estadual, para dar essa garantia com obras, que aí possa amenizar o problema. Né? Então, bom, se tem uma garantia que as obras vão acontecer, que essa garantia não sei como será, né? Mas tem que ter essa garantia, porque todo o segmento da gastronomia, ele é muito pesado no que tange ao investimento. É muito alto, né? Então, se você perder... E no 4º distrito tem uma coisa muito interessante, que a maioria dos empresários são novos, né? São atores novos que estão em cena, novos, né? Que é muito bom isso. Eles vão com muita garra, determinação, né? E é muito triste ver aquilo lá. E uma coisa urgentemente também na economia é o nosso aeroporto, né? Isso aí é determinante, né? Porque ele traz um dinheiro novo aqui, né? Porque você sai jantar, você não vai no 360, você vai no Iguatemi, vai no praia, vai no bairro, né? O dinheiro daqui ele gira. Mas nós precisamos de dinheiro novo que vem para cá. Esse é muito importante. E essa questão que tu coloca é uma questão básica, fundamental e muito sensível. Por exemplo, São Paulo tem 2 aeroportos. Acho que o Paraná também tem 2 aeroportos. Santa Catarina tem 2 aeroportos. O único estado, e é dito, né, é tido como mais evoluído, essa questão evoluído politicamente, que é uma coisa que eu não concordo. Eu acho que do ponto de vista político nós somos até involuídos. Bom, mas essa é uma outra questão. A questão toda é a seguinte: apesar de ser o aeroporto Salgado Filho um aeroporto internacional, com a possibilidade depois da extensão da pista, melhorias e tal, enfim, tudo que é o aeroporto Salgado Filho, ele precisa, aliás, o Estado precisa ter uma alternativa. Não um novo aeroporto Salgado Filho fora daqui, não. Pode ter o aeroporto Salgado Filho, mas, e a gente em Portão, né, tem um projeto em Portão, tem um segundo aeroporto próximo daqui. Acho que a partir de agora, tanto o muro, ninguém vai mais discutir o muro, né? Tem que levantar ele, inclusive, né? Então, tem que se pensar nessas estruturas novas, porque o Estado não pode parar. O prejuízo que está tendo diário é astronômico para o Estado. Com certeza. Nossos hotéis ali, por exemplo, nós estamos com 400 pessoas por dia a menos, digamos, trazendo dinheiro novo para cá.
Imagina, aí ele deixa de tomar café, que vem lá da fruta, deixa de almoçar, que vem do cara da carne, que vem o cara do frango, uma rede de econômica prejudicada muito grande. Então, assim, essa alternativa de ter uma alternativa fora o Salgado Filho é indispensável. É indispensável, né? Um estado como o Rio Grande do Sul, que inclusive é o centro do Mercosul, sempre falou isso, né? Lá na década de 80, quando começou a década de 80 e se estabeleceu o Mercosul, o Rio Grande do Sul é o centro. Geograficamente pode até ver, mas não é o centro ainda de dinamismo econômico, e isso vai prejudicar muito, vai nos atrasar nesta relação com o Mercosul. Agora uma coisa assim, falando nos pequenos empresários aí, a gente precisa de ajuda. Tem as lojas que a gente abriu, 2 meses de finanças, 2 meses de folha ajuda muito. Se viesse um Pronampe sobre o faturamento, né? Sem juros, né? Sem juros, não com juros, a 20 e tanto por cento, isso resolve o nosso caso. Mas tem casas que ele precisa de subsídio. O pessoal do quadro distrito destruíram tudo, precisa de subsídio. Porque também nós temos uma coisa que agora nós vamos operar 3, 4 meses embaixo. E nós não temos como enxugar os colaboradores porque somos uma joia rara hoje. Né? O treinamento, quanto tempo você leva para capacitação? Não dá, tu tem que arcar com a folha, manter eles 3, 4, 5 meses ociosos, porque não dá para perder, porque são joias raras, né? Então é necessário ajuda, né? E qual é hoje, para finalizar, qual é o que tu diria hoje para aquelas pessoas que estão numa situação também como tu estás, né? Do ponto de vista de... Porque, na verdade, toda essa questão que tu colocas aí, na verdade, nós temos que estabelecer um pacto de sobrevivência, né, para depois renascer de novo. Eu acho que salvar CNPJ é salvar emprego, né? Isso é importante. Eu sempre digo assim, atrás de um CNPJ tem um CPF. Quer dizer, as pessoas pensam, a empresa, mas quem é dono da empresa? A empresa é uma coisa abstrata. A empresa é abstrata enquanto tu não identificar atrás dela uma pessoa. E a demora e os processos já estão no negativo, que não está faturando. Imagino, claro. Então teria que ser que nem os 5.100 que deram para as pessoas físicas. Para as pessoas físicas. Tu chegar lá no banco, ó, que está aqui o meu CNPJ, minha loja essa da região e ser rápido. Ser rápido, né? Porque senão o cara vai quebrar. Aí, nesse caso da burocracia no Brasil, é isso, né? Temos o funcionário público, a maioria deles é para carimbar aqui e ali, passa por tudo isso. E num momento trágico como esse, tu perde essa necessidade de ser urgentes das coisas. Por exemplo, eu acho que nós temos que fazer aqui um chamado Plano Marshall, né? Como houve na Europa, quando da destruição, da questão do conflito de 30 e tal. Então, esse plano tem que ser, é necessário, é fundamental, mas tem que ser rápido. Sim, tem que ter ajuda agora, isso é só numa guerra. Mas falando assim, em futuro, eu vejo que temos que conviver com a água, nós temos que se adaptar à água, ponto. Isso aí não tem mais história. Outra coisa assim, graças à imprensa, esses espaços que a gente tem, e a imprensa nacional que teve aqui e divulgou para o mundo, isso foi fundamental. É verdade. Falar da verdade que está acontecendo foi fundamental. Eu acho que Porto Alegre, ele tem uma oportunidade, logo abrir o aeroporto, ser, tipo assim, a capital queridinha do país. É verdade. Eu acho que é uma oportunidade de trazer o turista para cá. Turismo de curioso, de conhecer, um carinho que eles tiveram, porque ajudaram, porque não viram aqui. Então, acho que isso é uma alternativa logo ali. Aproveitar essa oportunidade. Acho que ela ficou uma queridinha do país, assim, eu vejo uma oportunidade de trazer muito turista para cá. Simonete, obrigado pela tua presença aqui, eu te agradeço muito, porque afinal de contas o Simonete realmente ele simboliza, né, todo esse lado, assim, digamos assim, do entourage de gastronomia do Rio Grande do Sul, que é hoje uma das gastronomias mais procuradas. Tu vai fora aqui do Rio Grande do Sul, antigamente, eu me lembro que eu viajava muito por causa dos meus jornais, eu trabalhava no Globo, no Jornal do Brasil, e as pessoas identificavam o gaúcho com o churrasco. Hoje não, o gaúcho, além do churrasco... Muito mais coisa, muito, né? Além. Muito além. Tem praticamente todas as etnias, tem restaurantes de bairro maravilhosos, a cidade se transformou. Nos últimos
15, 20 anos aqui. Por isso ela tem mais gordinho também, né? É que tem que degustar, né? De bar em bar. É verdade. É verdade. Isso acabou trazendo que um pouco o pessoal aumentou o peso aqui em Porto Alegre. Silvio, um grande abraço, sucesso lá para ti. Virar mais vezes, vou te trazer mais seguido aqui, porque realmente esta área de gastronomia é importante. Não é por questão da comida e tal, mas é também porque atrás desse segmento existem almas, existem pessoas, existe coração, alma e pessoas que apostam muito, né, na sua capacidade e tal, e contribuem para a sociedade, contribuem para o Rio Grande do Sul e contribuem para que Porto Alegre seja hoje o que ela está sendo em termos nacionais e internacionais. É isso aí. Vamos salvar os empregos, que é dignidade para as pessoas. Um grande abraço. Um abraço. Até Obrigado. a próxima. Até. Muito bem, esse espaço aqui, o Economia e Desenvolvimento, nós estamos há 23 anos no ar, começamos lá na virada dos anos 90 para os anos 2000, e realmente esse programa tem se caracterizado ao longo desse tempo, né? Começamos lá na TV Guaíba, TVE e tal, essas questões todas, e viemos evoluindo. Hoje estamos nas redes sociais, que é, né, uma consonância com tudo que está acontecendo no mundo. Esse propósito do programa é justamente trazer, inclusive, novos segmentos, novas lideranças, novos empreendedores, né? E é o caso de hoje. Eu estou recebendo aqui o Johan Castro. Johan, obrigado pela tua presença. Um gurizão aí desses aí que está hoje sendo um dos empreendedores de mais êxitos aqui no Rio Grande do Sul pelo que está fazendo lá. A AM Company, é isso, né? Isso. Prazer em te ter aqui. Digo mesmo. Me diz uma coisa, Johan, o que faz a AM Company? O que ela se propõe a fazer? Vamos lá. Cara, diferentemente das agências tradicionais de marketing, a AM é uma assessoria de marketing bem focada na qualificação de demanda, na geração de demanda qualificada, né? Uhum. Então, a gente traz para os negócios Vocês geram demanda, é uma coisa importante isso, né? Geração de demanda, né? Eu posso falar que a gente faz tráfego pago, claro, que a gente cuida das redes sociais, mas, cara, foco é geração de demanda, né? O que a gente faz é alavancar as vendas dos nossos parceiros através dos nossos meios, que são as propagandas nas redes sociais, né? Aqueles patrocinados no Instagram, que toda hora aparece. A gente cuida dessa parte. Mas nossa especialização mesmo é na geração de demanda qualificada, não só... E é importante, né? Eu como economista, a gente sabe que a questão da demanda, na verdade, é que manda tudo, né? Hoje a oferta não cria a sua própria demanda, a demanda é que força a criação de oferta, ou seja, muitos produtos e serviços acontecem na economia porque, de certa maneira, foi demandado por um cliente, alguma coisa que criou alguma coisa e tal. Mas, de qualquer maneira, né, Johan, essa criação de demanda é uma coisa importante, inovadora, né? Importante, você trabalha uma coisa inovadora, e toda empresa hoje que quer crescer, que quer evoluir, que quer aumentar sua demanda no mercado e ter sucesso, né? E ter êxito, ser eficiente, ela precisa disso. Precisa porque não existe outro meio de maior potencial do que os anúncios, né? Tu pensa, antigamente se entregava panfleto, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se entregava panfleto, você botava em outdoor. Se for parar em outdoor, teu gasto vai ser em vão, porque ninguém, de fato, vai consumir. Pode consumir um que outro, mas não é mensurável. Isso é importante, não é mensurável. E a mesma coisa dos panfletos, né? Tu vai pagar alguém para entregar e se alguém, muito provavelmente, vai entregar de qualquer jeito, nem aí o resultado ele também não é mensurável e é bem possível que tu não tenha resultado. Nos anúncios a gente tem como mensurar absolutamente tudo, né? Eu tenho como saber quantas pessoas tu atingiu, quantas pessoas se envolveram com o teu anúncio, quantas pessoas entraram em contato. Então a gente consegue, através dessas métricas, fazer todo um trabalho para... Uma medição toda disso aí tudo, né? Para potencializar os resultados, exatamente. E hoje não há, eu vejo assim, atuando nesse mercado há muitos anos, eu vejo que não tem como a empresa hoje que quer ter sucesso, que quer ganhar mercado, que quer se estabelecer no mercado, que ela evite, né, utilizar esses meios. Porque, na verdade, é o seguinte, tu é um guri novo, tá? Tem 20 anos? 20 anos. 20 anos, olha só, acertei. 20 anos. Eu tenho 73, quer dizer, pouca diferença, né? Mas tá conservado. É verdade. Então, olha aqui, o que acontece? A minha geração, passou por vários momentos, nós somos uma geração que passou por tudo tudo que poderia se imaginar, né? Passamos por uma década que foi a década de 80, que foi considerada a década perdida. Enfim, por várias razões. E hoje nós estamos vivendo assim, né, como ainda participando desse mercado, vendo quantas transformações aconteceram e quantas oportunidades os jovens como tu têm exatamente no mercado. Eu, por exemplo, assim, muitas vezes eu não consigo entender desse mercado, mas vocês entendem porque vocês nasceram na geração da internet, das redes sociais. Eu tive que aprender e apanho muito com relação a isso.
É facilitado para nós, né? Essa questão de entendimento referente às redes sociais. Mas, ao mesmo tempo que isso é positivo, isso pode ser um pouco negativo para o mercado em si, né? Porque surgem, por exemplo, hoje se tu chuta uma árvore, cai 5 donos de agência de tráfego, né? É bem comum. Mas é uma depuração disso aí tudo, né? E isso, na verdade, é positivo e negativo, né? É negativo para quem contrata o serviço de uma agência, às vezes um guri que não estudou nada, não sabe de fato o que está fazendo, né? Não existe um estudo sobre negócio, sabe fazer anúncio e ponto. Isso acaba frustrando o empreendedor que vai lá e contrata serviços. Mas, ao mesmo tempo, vai abrindo mercado, vai dando mais visibilidade para o mercado. Porque, se tu for olhar bem, hoje, no meu segmento, a maioria dos meus concorrentes é jovem também, né? O mais velho dos concorrentes que eu conheço tem 28 anos, entende? Veja só. Bem uma guerra de guri, né? É gurizada. Isso é muito bom, isso é muito legal mesmo, esse tipo de empreendedorismo. E aí vejam bem a questão do empreendedorismo, que é um termo muito recente que se usa, né? Antes eram novos empresários, novos executivos e tal, hoje é o empreendedorismo. O empreendedorismo, ele engloba toda essa questão, né? De criatividade, né? De utilização de novos e revolucionários instrumentos de negociação, que é o caso de vocês, né? Então, e quem é que pode se habilitar a ter esse instrumental todo favorável ao desenvolvimento de seus negócios com a AM Company? Qualquer um. A gente não gosta de destrinchar por nichos, né? Eu procuro empresas que querem crescer, basicamente isso. Empresas que precisam de demanda, eu acredito que são todas, né? Claro, porque não há quem não precise, e que estão dispostas a investir para crescer. A verdade é essa, né? Porque é muito necessário, é algo que em algum momento a pessoa vai acabar investindo, né? Isso é um fato. Em algum momento as pessoas vão investir em anúncios, né? Pode ser em um momento favorável, em um momento em que o negócio está girando, mas quer crescer, ou em um momento em que o negócio depende de vendas e não estão saindo as vendas, né? Porque geralmente é na dor, né, que o empresário me procura precisando de mais demanda, porque senão vai ter que fechar as portas. Mas o melhor dos cenários é quando ele me procura, quando está bombando, quando ele está vendendo bastante, ele quer vender ainda mais, né? Porque não dá para parar no meio do empreendedorismo, não dá para parar, né? Sabe melhor que eu. Eles são tão espertos que eles estão aqui localizados aqui ao lado onde nós gravamos aqui no estúdio do Lucas, no Barra Shopping, e eles estão lá em que andar. 13º. Já estavam prevendo a inundação, na 13º, né? Esses guris são espertos, até para isso, né? Bom, vocês estão aqui localizados aqui no Barra Shopping. E me diz uma coisa, de certa maneira, de algum modo, a inundação, essa enchente que houve, acabou trazendo prejuízo para vocês? Sim, porque afeta o comércio, né? Mesmo que a gente não tenha tido clientes que foram, por exemplo, que alagaram, Sim, claro. Não tivemos, temos clientes no centro, mas em ruas que não alagaram, né? Mas como afeta o comércio fortemente, decai as vendas e é um momento onde o empresário ele fica em estado de calamidade, né? Ele desperta um certo medo nele e ele passa a não querer investir em certas áreas, né? E o marketing é marketing imposto, né? As duas primeiras coisas que cortam, né? Quando dá uma coisa dessa. Então, acabamos perdendo clientes por conta do medo em si. Não por conta das águas, mas o medo que gerou depois que as águas baixaram, né? Na verdade, assim mesmo, eu moro aqui na Padre Cacique, eu tive que sair de casa, fiquei 10 dias fora, saí de barco, teu neto aí sabe, ele que aliás, você me socorreu? Eu tava lá. Ele me socorreu. Ali, pessoal, a maioria saiu de barco. Tu viu aquele dia que tu estava me salvando lá? Já estava no capô da caminhonete. Já estava no capô da caminhonete. E o pessoal estava saindo de barco também. Então, nós saímos de barco. Então, isto aí, evidentemente não, porque moro no prédio também, eu já tinha essa prevenção como você. Mas, de qualquer maneira, a gente sofre o efeito emocional de tudo. Porque tu vê uma tragédia dessas acontecendo ao teu lado, né, junto, de certa maneira afetando teus amigos, teus parentes, teus seres humanos, que sofreram perdas terríveis, né? Aqui tivemos agora há pouco um empresário falando da área de gastronomia sobre essa questão. Então, na verdade, isso afeta muito. E quando afeta muito a questão emocional, nos afeta nos pensamentos, nas ações também. E trava muitas coisas. Claro. E vai levar certo tempo até que abram para investir novamente, porque fica com certo receio, né? Devido aos fatos que ocorreram. Mas a gente, de qualquer forma, é um serviço digital, né? Então a gente não se limita única e exclusivamente ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Perfeito, né? Então, a gente acaba não sendo tão afetado quanto o cara que tem um espaço físico, que perdeu toda a mobília, que perdeu basicamente tudo, né? A gente não teve um prejuízo tão grande. Perfeito. Então tá. Johan, me diz uma coisa, vocês ficam aqui, como é que se faz o contato com vocês? Pode ser diretamente pelo Instagram ou então
por e-mail. Pode dar, qual é o Instagram de vocês? Instagram é Astromedia Company, vai aparecer mais fácil. Astromedia Company. E o e-mail, pode mandar um e-mail caso tenha interesse em entrar em contato, diretor.johancastro@gmail.com ou diretor.johancastro@astromedia.com. Johan, muito obrigado pela tua presença aqui. Vem mais vezes aqui, eu acho importante isso, né? Porque, na verdade, como eu te falei, esse programa aqui, ele busca também incentivar, né, novos empreendimentos e tal, porque a sociedade ganha com isso, né? Vocês, não é só vocês, mas a sociedade ganha com isso, porque, afinal de contas, estamos, inclusive, incentivando o empreendedorismo junto aos jovens, tá? Um grande abraço, sucesso para vocês. Obrigado, Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, estou recebendo aqui o Armando Fontoura. Armando, obrigado pela tua presença aqui. O Armando, que é presidente do Sindimóveis, né? E o Sindimóveis é uma instituição já bem conhecida, reconhecida, que é uma coisa importante, que atua na área, né, dos corretores de imóveis e tal. E nós sabemos que a função do corretor de imóveis é primordial para o processo até de urbanização, digamos assim, civilizada de uma cidade. Obrigado pela tua presença. O Sindimóveis está de aniversário, né? O sindicato agora está fazendo, semana que vem, Silvio, 80 anos. 80 anos. É de 26 de junho de 44. Nós nem era nascido nessa época, imagina só, né, Tchê? Tu vê só uma coisa boa aí para nós aí. Eu vi logo em seguida, né, Tchê? Mas é uma entidade que veio para fazer tudo pelo corretor de imóveis. Eu sempre digo isso, né? Tudo da profissão de corretor nasceu dentro do nosso sindicato. E não do Sindicato do Brasil, do nosso do Rio Grande do Sul, aqui. Primeiro presidente, a primeira lei 4116, foi feito pelo Armando Simões Pires. Aí, Armando Simões Pires, um dirigente sindical na época. Aí, né? Então, tudo que a entidade fez pela profissão saiu de dentro do nosso sindicato. Então, a gente tem que referenciar e colaborar. Quer dizer, o profissional ele tem que vir se associar à entidade, fazer parte, porque só com a força de todo mundo, é verdade, que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Eu sempre digo, né, tem que a associação, ela é o ponta de lança, né, de uma entidade como essa, de um profissional como esse, e sem ela, ele perde um pouco da sua essência e perde o poder político dentro da sociedade. Isso é importante, né? E, bom, mas tem que comemorar muito, até porque o Sindimóveis mostra certo pioneirismo do Rio Grande do Sul em várias coisas, inclusive essa. É verdade. Tá. Mas, viu, Silvio, então, para comemorar essa data nossa aí, nós estamos fazendo agora, por dia 17 de agosto, nós vamos fazer várias comemorações, entre umas já acertadas já, é um campeonato de beach tennis. Então, nós estamos aqui convidando os corretores de imóveis de todo o estado, né? Que nós vamos fazer um grande campeonato que deverá ser no Parcão, ali nas canchas da prefeitura ali. Caso chova, nós já estamos acertando uma escola de beach tennis que é lá na Joaquim Silveira, lá na Zona Norte lá também. Daí um lugar fechado e tudo mais. Então, e vai ter outras comemorações também, né? E junto com isso, Silvio, tá? Nós conseguimos já fazer um convênio com uma escola de TTI e também daqui a uns dias, mais uns 60 dias possivelmente, de tecnólogo daí, né, superior de corretor de imóveis, e que o sindicato vai ter essa escola aí, tá? E para isso, Silvio, nós trouxemos hoje aqui a professora Paula Fonseca, que vai falar agora em seguidinha a respeito de toda a nossa programação escolar aí, tá? De cursos aí, profissionalizantes para a turma aí. Perfeito, Armando, obrigado. Parabéns para ti, Armando, que está conduzindo o Sindimóveis, que tem uma história muito, muito importante na sociedade, né? E precisa de você, corretor, que ainda não é associado, né, ligado ao Sindimóveis, porque só tem vantagem para isso, só tem vantagem, você tem um custo muito baixo para os efeitos, né, para as coisas boas que o Sindimóveis pode trazer para a sua profissão e, sobretudo, lutar para cada vez mais valorizar a profissão do corretor de imóveis, que é fundamental numa sociedade. Obrigado e até a próxima, então. Vamos falar, então, agora, daqui a pouquinho, com a Paula. Doutora Paula, tá? Okay, um abraço, obrigado, até a próxima. Ok. Como anunciou o nosso presidente do Sindimóveis, aqui está a Paula. Paula, obrigado pela tua presença. Paula Fonseca, né? Isso, Paula Fonseca. Paula. E, pois é, na verdade, essa mobilização toda de vocês em relação aos 80 anos do Sindimóveis, traz mais detalhes do que vai acontecer. Bom, além da movimentação da atividade esportiva, né, que nós vamos ter, nós também estamos inovando
trazendo para dentro do sindicato uma qualificação para o profissional, a faculdade de gestão imobiliária, para a gente manter o profissional sempre, né, no dinamismo, atualizado, porque a vida é dinâmica, claro, né? Então a gente também tem que acompanhar esse dinamismo, se atualizar. O corretor de imóveis ele tem que ser capacitado, ele tem que visitar as entidades, ele tem que ter contato com a evolução. Né? Porque por mais que a gente seja resistente, digo a gente por mim mesmo, né? Pela experiência que a gente tem, né? A mídia, né? Ao mundo digital, a gente tem que acompanhar. A gente não tem como excluir isso da nossa vida. Então, já que a gente não pode excluir, a gente tem que se unir e se adaptar, melhorar. Tem que se exatamente. E a capacitação em qualquer ramo, em qualquer profissão, é a chave do negócio. Outra coisa, né, com relação a corretores de imóveis, a gente se lembra décadas atrás, eu da década de 70, né, quando comprei alguns imóveis e tal, o corretor exercia aquele, aí não era tanto, porque a profissão ela foi se consolidando ao longo dos anos e o corretor passou a ter mais importância à medida que os anos foram passando. Antigamente o cara comprava diretamente do proprietário e tal, essa coisa. Quando o corretor começou a intermediar os negócios, as coisas começaram a fluir melhor, porque as pessoas têm mais garantia dos contratos, essa coisa toda. Mas naquele tempo, Paula, eu me lembro que tu queria visitar um imóvel para alugar, para comprar, tu tinha que ir pessoalmente para ver. Hoje tu vê nas redes sociais, né? Exato. Isso aí é uma mudança e tanto, né? Exato. Sim, a visita virtual, né? O virtual, tour. Isso, o tour virtual. Tour virtual que nós temos hoje nos imóveis, né? E a gente também tem que entender que não só nós, corretores de imóveis, a gente tem uma vida dinâmica e a informação hoje em dia é muito rápida. Os nossos clientes, tanto vendedores como compradores, locadores, locatários, também têm essa informação rápida. E quando a gente chega numa visita, num encontro presencial, hoje, né, já é mais para alinhamento. Né? Então, eu sempre digo para os meus colegas, né, capacitação, tem que fazer um curso de avaliação, tem que fazer curso de locação. Hoje a locação, ela está como renda recorrente. Alguns corretores não gostam da locação, mas eu sempre digo, não gosta aquele que não conhece de verdade, porque é renda recorrente. Pelo menos um ano aquele corretor vai ter aquele vínculo, aquela fidelização. E vai ter esse período para mostrar o seu trabalho também. Claro, pela né? importância. Exatamente, tem que saber fazer uma boa vistoria, tem que saber fazer um laudo, tem que saber fazer um parecer, porque isto é o que o nosso cliente quer. Nós estamos hoje com um cliente que ele quer que o corretor chegue com as informações. E esse corretor só vai chegar com as informações se ele estiver devidamente capacitado. Eu sempre digo assim, ó, esse processo todo de capacitação das pessoas, ele exige 4 itens fundamentais. Em primeiro lugar, o conhecimento. Tu colocasse aí. Quando tu tens o conhecimento, tu tem que ter o entendimento do conhecimento. Entender as conexões, as circunstâncias, né? A questão do tempo e tal. Depois que tu tens o conhecimento, o entendimento, tu passa a ter o discernimento para optar por isso ou por aquilo. Né? E aí você vai agir diante de todo esse processo todo com melhor satisfação para você e para o cliente. Claro. Exatamente, é muito importante hoje a gente tentar pessoalizar novamente as relações. E a gente só consegue pessoalizar se a gente tiver persistência em se aprofundar no conhecimento. Porque ninguém sabe não existe uma pessoa no mundo que saiba tudo de tudo. Né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender, a gente tem alguma coisa sempre para ensinar. Claro, mas para aprender também. Então, é de extrema importância. Né? Hoje a gente tem aí o YouTube, que tem várias videoaulas. Claro que tem coisas que são descartáveis, mas tem coisas muito importantes. Temos os cursos no Sindimóveis. Os cursos no Sindimóveis serão virtuais e presenciais. Né? Então, aquelas pessoas que têm dificuldade com o mundo digital, com o computador, vai ter oportunidade de estar presente em sala de aula, né? Não só para o conhecimento, porque a sala de aula acaba sendo um network, né? Onde a gente troca ideias, a gente acaba conhecendo outras pessoas e outras possibilidades também se abrem, né? Com o contato pessoal. Perfeito. Paulo, alguma coisa que tu queira acrescentar que nós não falamos? Quero convidar, né, todos os corretores aí para vir para a nossa turma aí, para a gente seguir essa capacitação, para não desistir. A profissão não é fácil, mas ela é
de realização. Ela é encantadora. Ela é encantadora. Ela é encantadora. Eu nasci no meio imobiliário e já me aposentei no meio imobiliário, mas aposentar no sentido de contribuição INSS, né? Mas continuo trabalhando. Gosto muito da atividade profissional, porque é uma realização não só para a gente, mas para o nosso cliente também. E, na verdade, vocês ajudam as pessoas, as pessoas de modo geral, né, a realização de seus sonhos, não é isso? E agora, com a calamidade que aconteceu, né, a gente teve muito acabamos sendo o socorro nas locações. Muitas pessoas que foram vítimas, né, que perderam suas casas, enfim, seus pertences, optaram pela locação. E quem não estava capacitado para isso, deixou de ter uma oportunidade. É verdade. Tem que estar sempre pronto que a oportunidade vem, né? Exatamente. O caminho está aí, você tem que estar apto a recebê-lo. Tu só vai reconhecer uma oportunidade se tu estiver capacitado para isso. Se tu não tiver, tu não vai reconhecer ela. Tu não vai te conectar com ela. Exato. Tá certo. Paulo, muito obrigado. Eu Prazer te conhecer pessoalmente. Eu acho importante a forma, inclusive, como tu passaste essas informações. E, sobretudo, eu queria cumprimentar o presidente Armando Fontoura, porque, na verdade, a gente fica feliz quando vê uma instituição como o Sindimóveis crescendo, se valorizando e, sobretudo, se voltando a atender a demanda dos seus associados. E o Sindimóveis está fazendo isso aí hoje. Sim, nós... Parabéns para vocês. Obrigada. A gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigada. Muito bem, para encerrar o nosso programa desta semana, recebo aqui o Gustavo Bernardi. Doutor Gustavo Bernardi, como é que vai, meu amigo? Tudo bem, Cílio, tudo bem, graças a Deus. Bom, o Bernardi tem várias atuações, não só aqui em Porto Alegre, mas na região metropolitana. Como é que tu está vendo assim? Porque, na verdade, né, Bernardi, a região metropolitana, sobretudo em torno de Porto Alegre, foi muito afetado com relação às inundações, à enchente e tal. E, naturalmente, isso é uma coisa humana, né? As pessoas ficam muitas vezes impactadas de maneira negativa com relação a isso. E no meio empresarial não é diferente, são pessoas humanas também, então isso aí acaba tendo um impacto muito direto nas emoções, no ânimo e tal das pessoas. Como é que tu está vendo este retorno àquilo que se poderia chamar de uma vida normal? Muito difícil, Silvio. Sabe que a gente atua na área do direito imobiliário, né? O meu escritório atua essencialmente em empreendimentos imobiliários, né? Então a gente verifica que algumas cidades tiveram um impacto que não vai ter retorno, né? Por exemplo, Eldorado do Sul, Canoas, Alvorada, algumas regiões de Porto Alegre, Gravataí, né? Vai demorar muito para voltar à normalidade. Para te ter uma ideia, o grande problema hoje das empresas está sendo as rescisões contratuais. Promitentes compradores que compraram lotes em condomínios que estão sendo executados ali em Eldorado do Sul, Canoas, Gravataí, esses promitentes compradores, com medo da inundação, estão querendo rescindir os seus contratos, né? Estou falando de condomínios que ainda não foram instalados. E na mesma linha, né, muitos empreendimentos que seriam instalados agora no segundo semestre de 2024, no ano de 2025, vão ser descontinuados, né? Isso é uma grande perda para o empresário. Para te ter uma ideia, existem condomínios, loteamentos que demoraram 5, 8, 10 anos para obter a licença de instalação, né? Hoje está cada vez mais difícil você aprovar um empreendimento imobiliário de parcelamento do solo no estado do Rio Grande do Sul. A burocracia é muito grande, a questão ambiental é muito séria, né? As contrapartidas que se exige do empresário são cada vez mais altas e isso torna também cada vez mais caro o metro quadrado de solo. Então, o que eu vejo hoje é uma grande dificuldade em harmonizar o medo dessas pessoas em comprar, a descontinuidade dos empreendimentos, mas, em especial, a descrença do potencial comprador naquela localidade em que sofreu a enchente, em que a enchente teve efeitos, né? Isso vai trazer um custo para o futuro. E os investimentos que estavam programados aí, o quarto distrito, naturalmente, vai ficar muito marcado por isso, né? E nós sabemos que havia aquela revitalização do centro, e tal, do quarto distrito e tal. Como é que está, neste momento, assim, como é que tu está vendo a evolução dos acontecimentos? A gente tem acompanhado muito o quarto distrito. E existem dois cenários. Existe o cenário da esperança. Se for observar, quase todos os empreendimentos do quarto distrito eram de pequeno porte. E todo mundo se ajudando para
recomeçar. Ontem mesmo estive por lá, né? Em vários, acompanhando vários clientes, vários amigos que estavam, vários projetos que estavam se recuperando. O próprio Instituto Caldeira, a parte do distrito das cervejarias, né? Isso tudo está recuperando. O que me preocupa, Silvio, é o prosseguimento dos projetos imobiliários que estavam programados. Porque o que puxa o progresso da cidade, o que puxa o progresso de uma região é o empreendimento imobiliário. É óbvio que ali no 4º Distrito a gente tem uma grande reutilização daqueles imóveis antigos que estavam lá abandonados. Isto é importante. Mas se os projetos imobiliários que estavam previstos para ali não vierem, toda aquela pujança econômica que a gente esperava não vai acontecer, né? O 4º Distrito tinha, né, ou espero que ainda tenha, os projetos dos maiores empreendimentos imobiliários do estado, da nossa cidade para os próximos 10 anos. Todos iam sair lá, né? Centro Histórico. O Centro Histórico está na mesma situação. Nós tínhamos projetos maravilhosos para o Centro Histórico. Nós falamos aqui mesmo no teu programa durante todo o ano passado e até mesmo neste ano, daquele movimento de revitalização daqueles antigos prédios que eram salas, pequenas salas que estavam abandonados. Aquilo tudo se transformando em kitnets, em apartamentos, revitalizando o prédio, tirando aquele ar pessimista que tinha naquela região ali. Isso tudo muito provavelmente vai demorar um pouco para recuperar. Porque o problema do Centro Histórico é que as pessoas começam a ter receio de morar no 6º andar de um apartamento em que eles não consigam chegar no caso de uma enchente, né? Então, tudo isso a gente tem visto. Lá no escritório a gente montou o que a gente chama de gabinete de crise. Toda quinta-feira a gente faz uma reunião online com os nossos clientes para discutir justamente essas questões. Como que nós vamos tentar pular por cima disso daí, né? E, claro, depende muito de que o município, né, de que o ente estatal, ou seja, o poder público, dê a segurança de que a gente possa voltar a investir, né? Tu imagina, nós estamos prevendo agora para essa semana, para a semana que vem, a volta da subida do Guaíba, né? Tá, muito bem, ele não vai extravasar, mas olha a questão emocional que isso carrega, né? Então, tu vai ver aquelas lojas ali da Protásio, ali, daquela parte baixa do centro ali, os empresários absolutamente desmotivados a reabrir. Isso estimula, inclusive, a reconstrução, né? Porque eles dizem, pô, como é que eu vou reconstruir se daqui a pouco pode vir de novo? Claro. Mesmo que não na extensão do que foi, mas, enfim, é uma ameaça, né? É uma ameaça e uma coisa interessante que me perguntam às vezes é o que eu vou fazer, né? Então, a gente tem uma grande rede de farmácia, o cara... Não, mas eu não vou mais botar farmácia lá naquele prédio X lá, né? E, por outro lado, o dono do prédio que está ali junto, né? Não, mas o que eu vou fazer? Eu preciso alugar aquele prédio lá, né? Então, essa questão emocional a gente vai ter que lidar durante algum tempo. E ela só vai ser quebrada se o empresário começar a perceber que o ente público vai buscar soluções para aquela região ali. E é preciso que o ente público, como nós falamos aqui, dê essa garantia, né, de que aqueles projetos que estavam engavetados lá atrás e que poderiam ser, se naquele tempo tivessem sido realizados, poderiam ter evitado, né, muita dessa tragédia que aconteceu. Hoje ou ontem saiu ali o valor que o município pretende investir nessa questão dos diques e das comportas, 570 milhões de reais, né, dentro de um orçamento de 890 milhões de reais que a prefeitura está buscando. Olha, no meu entender, Silvio, isso é pouco, né? Isso é pouco para que tu efetivamente traga para Porto Alegre a segurança de que num evento climático como esse a gente consiga suportar. Mas o fato é que isso também é o peso do que não foi feito no passado. É verdade. Né? A negligência, né, que a negligência. E perceba, a cidade está crescendo para regiões em que não há nenhuma defesa, não há dique, não há comporta. 4º Distrito é um exemplo. Né? Então não basta recuperar, você tem que aumentar essa proteção. No meu entender, esses 500 e poucos milhões é pouco para fazer isso. Perfeito. Verdade, um abraço, muito obrigado pela tua participação aqui no programa, né? E esperamos que nas próximas oportunidades a gente possa falar coisas mais otimistas, né? Ver que a coisa está mandando e tal, e que o poder público realmente se comprometa a realizar aquilo que a sociedade espera dele. O retorno ao investimento que nós fazemos
no próprio setor público, próprio Estado. Eu também espero, Silvio. E vou trazer notícias boas da próxima vez. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós ficamos por aqui nesta semana. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.